Quando eu era pequena, essa época que a gente começou a vir aqui na hípica, a gente montava um cavalo que, assim, a gente por ser uma família toda do cavalo, assim, a gente sempre teve facilidades. Então, assim, antes disso, o meu padrinho me deu uma égua e aí essa égua teve um potrinho, aí a gente montava um pouco, depois quando essa égua depois que pariu, mas não era assim um cavalo muito assim. Aí acho que quando a gente foi se interessando mais e precisava montar um pouco mais, assim, levar um pouco mais a sério, aí eu lembro que eu montava um cavalo da Anelisa Guiar, que era o Topo Gijo, e meu irmão montava o Maragato, que era um cavalo que era do meu primo, que já é falecido, ele morreu super jovem, montava cavalo também. E aí a gente montava esses cavalos. Aí assim, sempre meu pai foi assim, mais ou menos arrumando um cavalo, assim, a gente nunca tipo foi comprar muito um cavalo, experimenta tipo 4, 5, 6 e vai escolher esse, vai examinar aquele. Tipo, os cavalos meio na nossa vida assim, eles foram aparecendo assim. Então, eu me lembro que quando eu comecei a levar mais a sério, que eu tava com uns 14, 15 anos, que eu comecei a querer pular, porque como eu tinha medo antes, aí meu pai tinha uma aluna que machucou o braço e aí não estava muito bem indo com o cavalo dela. Acho que meu pai passou pela cabeça dele, acho que esse cavalo pode funcionar para Manuela. E aí comecei a montar esse cavalo e tipo montei ele muitos anos assim, tipo uns 8 anos esse cavalo. Aí depois veio um cavalo que tem uma história muito legal, que foi um cavalo que uma amiga do meu pai acabou dando pra gente, um potro que tava mamando na égua, assim, ela tinha uma dívida com o Samir, que era o proprietário do Aras que meu pai montava, e aí ela recebeu esse cavalo e não queria esse cavalo, e eu tinha aposentado esse meu outro cavalo, que é o dessa aluna do meu pai, que acabou ficando pra mim, e ela falou, então vou dar esse cavalo pra Manuela, porque ela tá muito triste, a égua que ela montava do Aras Agroman também foi vendida, e não sei o que, e eu fiquei arrasada, porque eu queria que meu pai comprasse essa égua, e era super cara, e ele não podia comprar, enfim. Aí eu me lembro que eu ganhei uma égua de pelúcia, o Germano tava lá no Aras nessa época, e aí eu ganhei esse potro. Eu lembro que isso daí eu tinha uns 18 anos, assim, mais ou menos. E aí esse meu pai criou esse potro lá no Aras, estava começando a doma quando ele morreu. E aí eu lembro que eu queria dar o nome desse potro de Copenhague, porque ele ia ser tordilho. Eu sempre tive fixação por cavalo tordilho, não sei explicar por quê. E aí meu pai falava, aqui em Copenhague, vai ficar fazendo propaganda dos outros, do chocolate. Eu falei, não pai, mas é os Alpes suíços. Não, mas vai ficar fazendo propaganda. E aí ele foi lá e falou que ia dar o nome do potro de Guarupi. E eu achei horroroso esse nome. Mas assim, meu pai falou, eu ia fazer, né? Ele que tava lá, que cuidava do cavalo, que pagava a conta do cavalo, vai chamar Guarupi. Aí depois, quando meu pai morreu, eu fui ver, porque tinha que registrar, o cavalo era potro, né, na associação e tudo, eu fui ver que na verdade ele era um nome indígena e que não era Guarupi, era Quarupi. E é muito engraçado, porque Quarupi é uma festa que os indígenas fazem para celebrar a vida eterna do chefe da aldeia. E assim, esse cavalo eu pulei mini grande prêmio, 1,35 m, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, só fiz com esse cavalo, assim. Porque ficou um cavalo muito bom e tipo um cavalo desses custa super caro e a gente não posso reclamar, mas a gente nunca comprou cavalos caríssimos assim. Eu tive ele desde pequenininho, tenho ele até hoje, tá solto na fazenda de uma das minhas melhores amigas. E então assim, essa história eu acho muito engraçada. Então os cavalos na nossa família, eles foram assim meio aparecendo, e eu vejo que com as minhas filhas está acontecendo isso, assim, sabe? Apesar assim delas serem pequenas, a Júlia tá com 9, a Marcela com 7, tipo, apareceu uma égua que serve pra Júlia, vamos lá ver a égua, então foi essa égua. Aí meu irmão viu um cavalo num lugar, achou que esse cavalo ia servir pra Júlia, falou pra quando a menina não fosse mais ficar com o cavalo, aí o cavalo veio pra gente. Aí agora também ela precisou de um outro cavalo, meu irmão também achou um cavalo não sei aonde, que pegou num negócio, e aí também veio o cavalo pra Júlia e tá assim, tudo indo meio indo, assim. O meu cavalo hoje principal, assim, que eu salto essa categoria de amador, eu também vi ele com um potrinho aqui no clube, ele ia para um leilão, ele tinha se machucado, eu, ai, que cavalo bonito, e não sei o que, putz, eu tinha um cara lá no Aras do meu avô que fazia uma erva, vamos ver se a gente traz. Aí fui atrás do cara pra botar a erva, não sei o que, eu falei, gente, queria comprar esse cavalo. Manuela, você tá louca, comprar um cavalo no leilão com 3 anos, até domar. Bom, cismei que queria o cavalo.
Aí foi no dia do leilão, meu irmão e meu marido compraram o cavalo pra mim e eu fiz ele, e aí teve vários, sei lá, se é tropeços, altos e baixos no meio do caminho, né? Esse cavalo não serve pra você, esse cavalo isso, esse cavalo aquilo. E tipo, eu não desisti, faz 10 anos que eu tô com ele. Eu não consegui pular esse 1,35 que eu pulava com o Guarupi, porque ele não pula essa altura, assim, a limitação dele é menor, ele tem algumas coisas talvez veterinárias, enfim. Mas assim, tudo que eu fiz com ele, eu fiz super bem, assim, 1,20, fui morar nos Estados Unidos, levei ele, aí todo mundo, vai levar esse cavalo, não vale nem o frete. Eu falei, vou, porque eu conheço ele, vai me fazer bem. Aí levei o cavalo, aí quando voltou, larga esse cavalo lá, porque só pula 1,20, você quer pular mais alto. Aí eu falei, como larga o cavalo lá? Aí eu deixei ele lá um tempo emprestado, eu me organizei, voltei, trouxe as mudanças, não sei o que, aí trouxe o cavalo de novo. E aí o cavalo tá aí até hoje, assim, tá com 13 anos, eu comprei ele com 3. E assim, não é o melhor cavalo da minha vida, mas eu tenho uma história com ele igual eu tive com o outro. A diferença é que com o outro foi 15 centímetros mais alta que a dele, mas pra mim o esporte é um pouco diferente, assim, do que eu acho que foi pro meu pai e o que é pro meu irmão, entendeu? Pra mim, eu não ganho dinheiro com isso, assim. Eu tento não gastar muito, porque é uma coisa cara, mas é diferente, assim. Além de ter o esporte, eu tenho uma relação com o cavalo, assim, tipo, igual as pessoas têm com o cachorro na casa delas, assim, sabe? Então, super difícil. Aí quiseram comprar esse cavalo, aí falaram que eu tinha que vender. Aí deixei a menina montar, aí passei mal, chorei, fiquei triste. Na última hora a menina não quis mais comprar. Então, assim, eu tenho 40 anos hoje de idade e eu nunca vendi um cavalo. Esses todos que foram aparecendo na minha vida, que meu pai arrumou pra mim, foi o figurino, que foi antes do Kev, eu aposentei. O Kev eu aposentei nessa minha amiga. O Guarupi tá nessa minha amiga. O Atlanta tá comigo até hoje. Eu tenho uma égua nova que eu comprei agora, faz pouco tempo, que também não sei, acho que eu também não vou conseguir vender. Então, assim, eu tenho um pouco essa dificuldade, assim, eu não sei muito separar, assim. Apesar de ser um esporte que gasta dinheiro, que o cavalo tem um valor alto, eu tenho essa relação com o cavalo um pouco diferente, assim, de quem é da minha família, assim, que vive do esporte, assim.